como curva, papai querido e amado, nessa terra, trazendo o que vem do alto sobre as nossas vidas. Fala com o teu povo, Pai, nos ensina, papai querido e amado. Vai cortando, ó Deus, todo laço, todo embaraço, papai querido e amado. Todo levantar do inimigo venha cair por terra, de contra a vida dele, de contra cada um que está aqui dentro nessa noite. E usa ele nessa terra para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 49. Todos acharam? Está escrito assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai. É sair? Não. O que é que tem que estar escrito? Ficai. Não, está escrito sair. Não? Ah, não. Tem certeza? Absoluto. Não, aqui vai embora, está escrito vai embora. Não? Não. Está escrito o quê? Ficai. Ah, ficai. Porém, tem um porém, se você não fica, ó, tem um porém, presta bem atenção no porém, tá bom? Toda promessa vai ter um porém. Amém? Toda promessa, irmãos, ela é condicional, tem um porém. Naamã vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Se ele não mergulha, ele é ser curado? Não. Então, faça o que Deus mandou. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero dizer que fiquei com saudade do culto de terça-feira. Ô, irmão, que culto, irmãos, que culto maravilhoso aquele culto de terça-feira. Jesus, obrigada. Meu Deus do céu. Irmão, todo o culto foi tremendo. Maravilhoso, do começo ao fim. Mas o grupo de gestos no final, irmão, que coisa maravilhosa foi aqui. Deus abençoe, irmão. Continue assim nessa força, né? Coisa maravilhosa aquele culto de terça-feira. Falei para Jesus, Jesus, pode ser igual ou melhor de terça hoje, se o Senhor quiser. Porque a gente tem que ser assim, né, irmão? A gente tem que sempre pedir um pouquinho a mais, né? Amém? Ou igual ou melhor, tá bom. Deus abençoe a vida do nosso irmão Isaías. Fica até com vergonha de pregar depois de você, cara. Né? O homem tem uma autoridade, uma eloquência, né, irmãos? Tremenda. Bom, mas Deus me chamou para ensinar, né, irmãos? Essa é a minha qualificação, né? Eu não posso fugir daquilo que Deus me deu, né? Então, vou ser fiel naquilo que Deus tem me ensinado. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo ele é uma pessoa? Porque algumas denominações ou algumas religiões não fala que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles colocam o Espírito Santo como uma força fluente, uma força ativa, né? É como se fosse um poder metafísico, entendeu? Um poder cósmico que envolve a pessoa. Só que a gente que lê a Bíblia, que examina as Escrituras Sagradas, eu te convido a examinar as Escrituras Sagradas, você vai perceber que o Espírito Santo, irmãos, ele é sim uma pessoa.
O Espírito Santo, se nós formos ver na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, ele fala, ele se dirigia com voz, né? E tantas outras coisas que nós vamos aprender aqui, através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então, porque há uma necessidade de um enchimento do Espírito Santo para a nossa vida. É o que a bispa falou aqui no começo. Porque eu quero estar cheio do poder de Deus. E um crente cheio do poder de Deus, irmãos, ele manifesta a glória de Deus aonde ele passa. Aonde ele está, ele vai manifestar algo da parte de Deus. Por isso que é necessário, irmãos, que a igreja busque a unção do Espírito Santo. Então eu vou falar para você acerca do batismo com o Espírito Santo. Você tem que querer isso, você tem que buscar pelo batismo com o Espírito Santo, você tem que almejar isso, tem que desejar isso, para que você seja cheio do Espírito Santo e você possa ser usado por Deus para operar maravilhas, prodígios, sinais, através do nome santo de Jesus Cristo. Amém? Agora aqui, irmãos, veja bem. Se nós formos fazer um exame minuciosamente através das Escrituras Sagradas, aqui nós vemos uma promessa que foi feita por Deus lá no Antigo Testamento e ratificada por Jesus. Essa promessa foi feita no Antigo Testamento através de vários profetas. Se você for estudar o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, todos eles vão falar de um derramamento do Espírito Santo. Um derramar do Espírito Santo nos últimos dias, como está escrito no livro de Joel. Que Deus diz que derramaria o seu Espírito, ou do seu Espírito, sobre toda a carne. Todas as pessoas seriam cheias do Espírito Santo. Ele derramaria sobre os jovens, sobre os mancebos, sobre os velhos, sobre todo tipo de pessoa. E se manifestaria essa unção de diversas maneiras. Os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e assim por diante. Então, há um manifestar do Espírito Santo. Aí, Jesus ratifica aqui dizendo assim o seguinte, irmãos, que não era para ele se ausentar de Jerusalém, para eles ficar em Jerusalém, porque Deus e Jesus iria confirmar a promessa feita pelo Pai de mandar o Espírito Santo sobre a vida deles. Só que aí entra a grande questão: todos ficaram em Jerusalém? Não, todos não ficaram em Jerusalém. Teve dois irmãos que estavam indo para outro caminho chamado, uma cidade chamada Emaús. Eles foram, isso aí está aqui mesmo no Evangelho de Marcos, aí no capítulo de número 24, você pode ver aí, os dois discípulos no caminho de Emaús. O Senhor mandou eles ficarem em Jerusalém, mas eles não ficaram em Jerusalém. Eles saíram, irmão, de Jerusalém. Só que Jesus foi atrás deles. Jesus foi lá atrás deles, bispa, e mandou eles voltar de novo para Jerusalém. Eles tiveram que voltar, irmãos, aí para Jerusalém. Porque assim, toda vez que você sai da direção de Deus, irmãos, o Senhor quer te reposicionar de novo na direção dele. Glória a Deus. Olha que coisa forte, irmão. Toda vez que você sair da direção de Deus, ele vai atrás de você, porque não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu, e ele vai te reposicionar na direção que ele quer. Lembra de Isaías? Quando Isaías, irmãos, chegou a notícia aos ouvidos Elias, tá? O profeta Elias, quando chegou aos ouvidos de Elias, Jezabel falou que vai te matar, cara. Jezabel vai acabar contigo. Ele, ó, irmão, fugiu para escapar com vida. Não é porque ele tinha medo, não, porque eu já vi muita gente falando que ele tinha medo de Jezabel. Ele nunca teve medo de Jezabel. Ele acabou de matar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, e ele ia fugir de uma mulher endemoniada, irmão. Um homem cheio do Espírito Santo vai fugir de uma mulher endemoniada? Verdade, Jesus. Lá na frente ele vai explicar por que ele fugiu. Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Mataram todos os teus servos, só eu fiquei como profeta. E buscam a minha vida. Sabe o que é isso?
Se matar eu, o senhor não vai ter mais ninguém. Se acabar comigo, não tem mais profeta na terra. Aleluia, Jesus. Eita Deus. Se acabar... Porque tem gente que se acha, irmão, que é mais crente do que todos os outros. Tem gente que acha que é o único profeta da terra. Sabe aquela última Coca-Cola do deserto? A última bolacha traquina do pacote? Tem gente que acha, irmão, que é o cara. É Elias, ele estava se sentindo. Aí o Senhor pegou um agulhinho, um alfinetinho, puf, murchou ele. Falou, ô Elias, você está enganado, você não é o único não. Tem 7.000 ainda. Eita Deus. Você acha que você é o único, mas tem 7.000. E eu vou falar uma coisa para você, Elias. São mais crentes do que você. Glória a Deus. Prova para mim, pastor, provo. Eu imagino Deus tendo um diálogo com ele. Lê a Bíblia que você vai ver. Não tem um diálogo, mas eu imagino, porque está na Bíblia. Elias, o que você comeu quando você fugiu? Assim, o anjo foi lá, colocou pão sobre a brasa, me deu água, eu deitei, dormi, depois comi de novo, carne, comi tudo, Senhor. Elias, tem 7.000 e tem uns que está dentro da cova e está se alimentando só com pão e água. É mais crente do que você, porque você comeu mais do que eles e você está se achando melhor do que eles. Aleluia. Aleluia a Deus. Porque tem gente que está comendo pior do que você e não nega. Aleluia. Tem gente que está comendo menos do que você está comendo, tem menos do que você tem e não nega. Glória a Deus. Meu Deus. É, meu irmão, tem gente que é menos usado que você é usado por Deus e está querendo desistir, está querendo parar. Deus te usa e isso não basta para você. Aleluia. Você quer que Deus desça do céu, irmão, para te convencer aqui? Meu Deus, é forte. Meu Deus. E aí, meu irmão, quando teve aquele diálogo dentro da caverna lá, que Deus mandou ele sair da caverna, sai da caverna aí, veio terremoto, veio fogo, veio tudo lá, irmão. E ele nem aí, nem ligou. Ficou lá dentro, aí quando veio a voz, porque, irmãos, tem gente que conhece a voz de Deus, né, irmão? Como é bom, né, irmãos, ouvir a voz do Senhor e conhecer, é ouvir e conhecer a voz de Deus. Porque Samuel ouviu, mas não conhecia. Depois que ele veio a conhecer, ele ouviu a voz de Deus, falou, Elias, sai da caverna, Elias. Aí, quando ele saiu da caverna, Deus falou assim para ele assim, ó, não perdi o contato não, tô ligado do céu. Volta pelo teu caminho. Não é o meu, é o teu. Eu não mandei você fugir. Você fugiu porque você quis. Então não é o meu caminho, é o teu caminho. Assim foram os discípulos. Deus mandou eles ficar numa posição. Eles saíram da posição. Aí Jesus teve que ir lá, pegar eles de volta e reposicionar eles. Tá entendendo, meu irmão? Glória a Deus. Não saia da posição que Deus te colocou. Aleluia. Não mude. Meu Deus. Não saia. Se Deus falou, irmãos, que é no terceiro dia, é no terceiro dia. Se Deus falou, meu irmão, que é no sétimo dia, é no sétimo dia. Aleluia. Se Deus ainda não falou o tempo, fica na posição até Deus falar alguma coisa com você. Glória a Deus. Ah, mas tem gente que fala assim, mas está demorando, pastor. Eu vou fazer do meu jeito. E é aí onde, irmãos, nós saímos da posição. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós saímos da posição. E aí Deus precisa nos recolocar na posição novamente. E aí, o Senhor reposiciona eles, manda eles ficar em Jerusalém. Aonde o Senhor manda eles ficar? Jerusalém. O significado do nome Jerusalém é habitação de paz. Fala comigo, habitação de paz. Habitação de paz. Aqui eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo, ele não pode morar num crente que está com o coração, irmãos, magoado. Se não tem paz dentro de você, ele ainda não pode habitar em você. O Espírito Santo vai habitar aonde há paz, em Jerusalém.
Se você está, irmãos, com o coração em guerra, está guerreando dentro do teu interior, você precisa, irmãos, descansar teu coração. Você precisa, irmãos, acalmar teu coração, para o Espírito de Deus habitar dentro da sua vida, dentro do seu coração. Fica em Jerusalém, fica no lugar onde há paz. E aí, a Bíblia diz que eles ficaram lá, trancaram as portas, ficaram lá no número de quase 120 crentes. A Bíblia diz que eles estavam em oração, eles estavam buscando a Deus, lá dentro daquele cenáculo, e pedindo que o Senhor derramasse o Espírito Santo deles sobre a vida deles. A promessa feita do Pai, ratificada pelo Filho. Até que os irmãos sabem a história, daqui a pouco a gente entra lá. Mas, veja bem, irmãos, para que eu quero o Espírito Santo? Você já se fez essa pergunta? Para que eu quero o Espírito Santo na minha vida? Qual que é o meu desejo de ter o Espírito Santo de Deus? Qual é o foco de eu ter o Espírito de Deus na minha vida? Qual que é o propósito de eu ter o Espírito Santo de Deus na minha vida? Primeiro, irmãos, o Espírito Santo, ele não vem na nossa vida para nos deixar parados. Entenda bem isso. Lá no princípio, você pode ver Gênesis 1, versículo de número 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia pela face das águas, ou pela face das águas. Ou seja, primeira questão, o Espírito de Deus é um Espírito de movimento. O Espírito, ele vem sobre a vida de uma pessoa para fazer a pessoa se movimentar, não é para ficar parada. Tem que ter movimento, irmão. O Espírito Santo vai te movimentar. Lembra de João capítulo de número 3? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Você vê o vento? Você sabe de onde ele vem? Sabe? Não. Você sabe para onde ele vai? Não. Ô, meu irmão, assim é o Espírito de Deus. Ele vai te levar. Você não sabe para onde você vai muitas vezes, não sabe como vai fazer, mas você vai fazer, porque Ele vai te capacitar, meu irmão. Então o Espírito Santo vem para nos movimentar, não é para deixar a gente sentado, parado. Tô aí, né? Aí, Espírito Santo, tô aí. Ele vai te pegar, meu irmão. Ele vai te levar. Ele vai te trazer. Ele vai te levar. Ele vai te buscar. Porque ele é de movimento. Ele não fica parado. Você vê, a água estava ali, ele estava se movimentando sobre a face das águas. Ele estava se movendo, estava se movimentando. Movimento. Unção é para dar movimento, irmãos. Só que é lógico, todo movimento, entenda bem o que eu vou pregar aqui agora, todo movimento precisa de uma palavra. Porque movimento sem palavra, meu irmão, acaba virando meninice. Eita Deus! O Espírito se move sobre a face das águas. Aí quando chega no versículo de número 3, aí vem a palavra liberada. E quando Deus libera a palavra, o Espírito começa a trazer forma. Glória a Deus! Haja luz! E o Espírito começa. Haja céu e o Espírito começa. Haja terra, o Espírito começa. Haja sol, o Espírito começa. Haja. Movimento sem palavra, meu irmão, não dá certo não. Não casa. Casamento é movimento, unção com palavra. Tem que ter movimento aqui, tem que ter movimento. Mas tem hora para tudo, tem hora de movimento e tem hora de palavra. Tem que unir as duas coisas, meu irmão. Tem que unir unção com conhecimento. Aleluia. Graça e conhecimento. Amém? Você crê dessa maneira, meu irmão? O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai nos movimentar. Mas junto com o movimento, nós precisamos de uma palavra. É como o irmão pregou aqui, o irmão falou aqui, irmão. Precisa-se de uma palavra. Aleluia. Você tem que estar debaixo de uma palavra de Deus liberada. Glória a Deus. Eu quero ter o Espírito Santo, pastor. Então tenha o Espírito Santo e espere que ele vai te levar.
Não é você que vai ser guiado. Ele que vai te guiar, ele que vai te levar. Ele vai te guiar debaixo de uma palavra liberada através de Deus. Obrigada, meu Deus. E unção, meu irmão, é o seguinte: quanto mais você usa, quanto mais você gasta, mais você se coloca para você receber. Aleluia. Porque unção é gastável, irmão. Verdade. A gente gasta unção. Você tem que repor. E aí, meu irmão, quanto mais você gasta, mais você recebe. Vá buscar que você recebe mais. Verdade. Não para não. A Bíblia diz no livro de João, capítulo número 1, que aquele que Deus chamou, que Deus enviou, Deus não dá o Espírito por medida. Deus não fica controlando. Irmão, o diácono Juliano, não é controle. Não, deixa esse pouquinho aqui. A gente que é assim, né, irmão? A gente que é assim, ó. Come só isso aí, menino. Só isso tá bom. Senão vai faltar para amanhã. Deus não é assim, não, meu irmão. Deus, sabe como que é que Deus? Olha como que é, ó. Recalcada, sacudida e transbordante. Ele sacode para caber mais. Glória, aleluia. Recalcada. E aí depois transborda, irmão. Glória a Deus. Tá coisa boa, hein, irmão Guilherme? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem quer a unção de Deus aqui, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, por que no Espírito Santo? Preste muita atenção, meu irmão. O Espírito Santo é importante demais sobre a igreja. Eu ministrei aqui uma vez que se tirar o Espírito Santo da igreja, eu vou embora. Eu vou embora. Nós não podemos ministrar uma palavra sem antes orar e pedir que o Espírito Santo venha nos inspirar. Meu Deus. Nós não podemos fazer algo sem antes descer e pedir que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos dar inspiração para fazer aquilo que nós vamos fazer, porque se a obra dele, ele que sabe do jeito que tem que fazer, porque não é do meu jeito. É como foi falado aqui, eu falei de novo domingo, o culto não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito do Espírito. Se ele quiser agora, meu irmão, e falar assim: pastor, esse cara aí que eu vou usar outra pessoa aqui agora, eu preciso entregar uma palavra, meu irmão, eu tenho que ceder para o Espírito Santo de Deus fazer. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está procurando alguém para habitar aqui, está procurando alguém para morar. É tão importante o Espírito Santo que quando o rei Davi pecou, e todo mundo sabe a história, aí você lê na sua casa lá, Salmo 51, é um salmo de humilhação. Salmo 51 é um salmo de humilhação, Davi pedindo perdão pelo pecado de adultério e de homicídio. E aí ele vai falando lá: ó Senhor, em pecado me concebeu minha mãe, em pecado fui formado, em iniquidade concebeu minha mãe, me limpa com isopo, para que eu ficarei puro. Isso, vai longe lá, ele vai só se humilhando. Aí quando chega, se eu não me falar a memória, no versículo de número 10, ele fala assim: Senhor, não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Olha só, irmãos, presta atenção. Sabe qual é a diferença entre Davi e Saul? Saul, quando ele foi rejeitado, quando ele pecou e foi rejeitado, ele estava doido porque ele queria o trono. Ele não queria sair da posição que ele estava. Tem gente que está preocupado só na posição e vive só de aparência. Tem título, mas nunca foi. Porque ser é uma coisa e ter é outra. Tem gente que irmão, pensa que é, engana a si mesmo porque não é. A Bíblia diz que aquele que cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Davi não, Davi, irmãos, ele amava a presença de Deus, ele amava o Espírito Santo de Deus. Quando o reino dele foi confirmado, quando confirmou o reino dele, que foi confirmado que Saul morreu, e confirmaram o reino dele em Hebrom, ele falou assim, primeira coisa, ele tomou conselho com os anciões, com os levitas, falou:
Vamos buscar de novo a arca do concerto de volta para Jerusalém. Eu não posso reinar se a presença de Deus não estiver nessa casa. Se a presença de Deus não estiver nesta casa, eu vou embora dela. Eu não reino, eu não governo. Aleluia! Ô meu irmão, quem dera se os governantes dessa nação falassem assim: eu não vou presidir, eu não vou governar, se Deus não for comigo nesse governo. Quem dera, irmão. Quem dera você entre dentro das portas daquele emprego lá, aquilo que você faz, e fale: Deus, entra comigo aqui, Espírito Santo, neste dia, seja comigo aqui nesta hora. Aleluia. Chama a presença de Deus para onde você está. Chama o Espírito de Deus para onde você está, para onde você mora. Aleluia! Aí, meu irmão, Davi nunca estava preocupado, não. Vamos fazer um trono bem bonito aqui para mim, um trono bem lindo mesmo, um trono branco, que nem aquele de Apocalipse, para me sentar. Vamos melhorar esse palácio. Não. Ele falou: não retire de mim o trono, não retire de mim. Não, irmãos, não retire de mim as mulheres. Ele tinha mulheres. Não, ele não falou nada disso. Pode tirar de mim tudo, Senhor, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus! Você vê a importância de um homem, irmãos, que sabe qual é a importância do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Irmãos, a coisa melhor no seu ministério, no seu chamado, é você ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver a diferença, irmãos, que vai ser. Amém? Aí nós vamos ver. Eu não comecei a pregar ainda não, só estou na introdução. É sério, só estou na introdução. Ainda não fui pro caderninho. Quando eu for no caderninho, aí eu começo, tá bom? Só estou falando aqui algumas coisas. Glória a Deus. Ainda tem bastante tempo ainda, irmãos. Se você for ver, o Espírito Santo, ele atua a Bíblia Sagrada toda. Começou lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 2, e vai embora, irmãos, falando sobre o Espírito Santo. Aí, eu estava estudando, o diácono Juliano, a respeito de quando Noé entrou na arca, e houve o dilúvio. Todo mundo aqui conhece a história. O dilúvio, ele ficou quase um ano dentro daquela arca, irmãos. Ficou muito tempo dentro daquela arca. E a Bíblia diz que quando as águas minguaram, que as águas foram descendo, a Bíblia diz que ele viu um corvo, porque Deus mandou ele construir uma arca de 3 andares, amém? 3 andares era a arca. Só que no último andar da arca ele mandou construir uma janela. E essa janela, irmãos, ele colocou um corvo, só que o corvo não voltou mais para a arca. E o corvo ficou. Ele entendeu que as águas ainda não tinham minguado, porque corvo gosta de carniça. E como tinha muito corpo sobre as águas, o corvo começou a comer. Corvo gosta de carniça, meu irmão. E aí a Bíblia diz que ele esperou mais uns dias, ele mandou uma pomba. E a pomba, irmão, não encontrou lugar para pisar a planta do pé. E voltou de novo para dentro da arca, bispo. Olha a coisa linda que eu vou ministrar para você, irmão. Deus tremendo. Aí ele esperou mais uns dias. A Bíblia diz que é 7 dias, irmão. 7 dias. Ele mandou de novo a pomba, a mesma pomba. E a pomba voltou com um galinho. Tá tremendo, irmãos. Voltou com no bico, irmão, um galinho de oliveira. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele entendeu que as águas já estavam minguando. E aí ele esperou mais uns dias. E aí ele mandou a pomba de novo. E a pomba, irmãos, não voltou mais. E ficou lá. Aí ele entendeu que as águas estavam acabando. Você sabe que a pomba é um símbolo do Espírito. Lembra quando Jesus foi batizado no Rio Jordão? A Bíblia diz que João Batista, né, irmãos? Na verdade, João Batista não queria batizar ele, né? Começou aquela confusão lá e Jesus falou: você tem que me batizar. E João falou: não, você que batiza. Aquela briga, irmão. E Jesus falou assim: para acabar tem que cumprir toda a justiça de Deus. É a vontade de Deus que eu seja batizado. Então se é assim, mas eu não sou digno nem de carregar a tua sandália, eu não sou digno. Aleluia! Eu não sou digno nem de carregar, nem de saltar essa placa da sua sandália. Meu Deus do céu. Eu não sou digno. Que humildade, hein, irmãos?
Ele foi e batiza Jesus, tibum! Quando Jesus sai da água, a Bíblia diz, irmãos, que ele orou. E quando ele orou, o céu se abriu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba e pousou sobre ele. Glória a Deus. O Espírito Santo não é uma pomba, mas é símbolo de uma pomba. Amém? Não é pomba. É como ele, o Espírito Santo é símbolo, é uma figura, é uma representação. É símbolo do fogo, do vento, da chuva, da água. Tem várias representações do Espírito Santo. Todas elas têm um porquê. Eu não posso tomar tempo agora explicando tudo. Por causa do fogo, por causa da água, por causa da chuva, por causa do vento. Vai tomar muito tempo. Aí eu preciso mais ou menos uma horinha para explicar tudo isso, né? Mas, veja bem. Casando com Noé. Não saí da ligação não. Quando a pomba vai na primeira vez, irmãos, e ela não encontra lugar para pisar as plantas dos seus pés, está falando do Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado para ninguém, somente para os reis. Somente os reis e os sacerdotes, aqueles que foram chamados por Deus, tinham o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não era para as pessoas. O Espírito Santo estava com as pessoas, mas não na pessoa. Ele não habitava na pessoa. Ele estava com, mas não na pessoa. E aí a Bíblia diz no segundo, que ele voltou com um raminho de oliveira sobre o bico. Está dizendo que ele encontrou um lugar para pousar. E onde foi? Na oliveira verdadeira, que é Jesus. Amém? Ele pousou em Jesus. E na terceira vez, ele não voltou mais. Ele está aqui até hoje, irmão. Glória a Deus. Ele está aqui até agora. Ele não voltou mais. Ele está aqui, meu irmão. Já faz 2000 anos com esse. Vai fazer ainda, né? Vai fazer 2000 anos que ele está aqui. Porque segundo os estudiosos, completa 2000 anos em 2030, né? Segundo os estudiosos, é 2030 que vai completar 2000 anos que Jesus veio aqui. Então veja bem, irmãos, ele veio estar aqui. Agora eu falo uma coisa para você, pergunto uma coisa para você. Será que ele está com saudade do céu? Hã? Será que o Espírito Santo não está com saudade do céu, meu irmão? Se ele está aqui 2000 anos, ele está com saudade do céu, irmão. Por isso que a Bíblia diz que a esposa e o Espírito diz: vem, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja, a noiva e o Espírito estão clamando. Há dois clamores, o clamor da noiva e o clamor do Espírito, dizendo: vem Senhor, vem, volta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí tem gente que vive aqui. Tá bom, quero ficar mais um pouquinho. Alguém disse esses dias, né? Se Jesus voltar, tá bom, mas se ele não voltar, tá melhor. Pessoa muito abastada financeiramente, tá desfrutando daquilo que Deus deu, e a pessoa tá com a mente aqui, meu irmão. Está como a igreja de Apocalipse capítulo número 3, a igreja de Laodiceia, que tinha, eles diziam assim: estou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Tinha tudo, materialmente falando, tinha um templo luxuoso, tinha, irmãos, imagina a condição daquele templo. Mas a Bíblia diz que Jesus não estava ali. A Bíblia diz, Jesus falou assim no versículo de número 23:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Porque, irmãos, vou te falar uma coisa. Você pensa, tem igreja que Jesus não está nela não, meu irmão. Jesus está querendo entrar, mas os homens não deixam. Porque tem igreja que é doutrina de homem. Doutrina de homens, irmãos. E doutrina de homem não salva, mas leva para o inferno. Verdade. Porque a doutrina dos fariseus e dos escribas, a Bíblia diz que os fariseus e os escribas, eles atavam um fardo nas costas das pessoas, que elas não podiam carregar, e eles não ajudavam, eles não removiam aquele fardo, eles traziam coisas piores. O cara já estava carregando 50, ele ia lá e colocava mais 50, então carrega mais aí, ó. Deixava mais pesado ainda.
A Bíblia diz que nem eles entravam, nem deixava que queria entrar. Porque fariseu assim. Religião é coisa terrível, meu irmão. Religião é coisa terrível. Irmãos, é como eu falei aqui domingo. O evangelho muda rotinas. Desculpa, a religião muda rotinas. Mas o evangelho muda caráter. Amém? Glória a Deus. Se deixe ser mudado pelo Senhor, meu irmão. Queira a mudança de Deus para a sua vida. Vamos começar agora. Glória a Deus. Deus santo. Pastor, a pergunta é essa. Pastor, o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer, pastor? Eu quero receber, eu ainda não recebi o Espírito Santo, ou eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer, pastor? Qual é a direção que existe? Primeira questão, agora já estou entrando no estudo. Primeira questão que você precisa é ter desejo. É ter desejo. É querer. Deus, irmãos, Ele vai se manifestar na vida daqueles que desejam, que querem. Que querem. Quando a mulher samaritana, você sabe, João capítulo número 4, o diálogo lá dos dois, né? Jesus chega lá e tal, começa aquele diálogo lá, e aí Jesus fala assim: mulher, dá de beber para mim. Ela falou assim: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, porque Jesus nunca se colocou em primeiro, Ele sempre colocou o Pai em primeiro. Se tu conheceras primeiro o dom de Deus, Aleluia. primeiro é o Pai, e depois quem é, depois é eu. Primeiro é Ele, depois é eu. Aleluia. Não vamos fugir dos princípios. Primeiro é Ele, depois é eu. Se tu conheceras o dom de Deus, quem é que fala contigo? Tu me pedirias águas e eu te daria uma água que você não precisaria mais vir aqui para pegar. Meu Deus. Senhor, então me dá dessa água. Na mesma hora ela desejou, irmão. Na mesma hora ela quis a água. Eu quero essa água, Senhor. Me dá de beber dessa água, Senhor. Porque ninguém nunca falou dessa água para mim. Ninguém nunca mencionou dessa água para mim. Eu quero dela. Aleluia. E aí, meu irmão, Jesus falou para ela assim: porque a água que eu te der, mulher, vai se fazer em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Água viva, né? Não é água morta. Porque água morta, irmãos, é água parada. Água viva é uma água que flui constantemente. Entendeu? Por isso que é fonte. E ele falou que vai fluir no ventre. Vai fluir dentro de nós, e dentro de nós, quer dizer, é algo que vai fluindo continuamente, irmão Guilherme. É continuamente, meu irmão. Não é algo parado. Por isso que eu falo, o Espírito Santo não é para a gente ficar parado. É algo que vai fluir, se renova, irmão. A fonte de água se renova. Verdade de Deus. Você já viu fonte de água? Quem já viu fonte de água aqui? Natural. Eu já vi fonte de água natural. Irmão, que coisa maravilhosa é aquilo. Nasce da terra. Vai vir, irmão, aquela água fluindo continuamente. Nunca você pega a mesma água. Nunca. É sempre água diferente. Você tem que ter desejo. Sabe o que o salmista fala no Salmo 42? Ele diz assim, ó: assim como o servo brama pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma deseja o Deus vivo. Tem que desejar, tem de querer. Irmão, se a gente não deseja, como que Deus vai fazer? Se você não quer, você tem que abrir sua boca, tem que pedir, tem que falar com Ele, tem que desejar no teu coração. Uma vez em Minas Gerais, irmão, estava ministrando, a gente tinha um culto lá, eu já falei isso aqui, toda terça-feira é a culto do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e busca dos dons espirituais, toda terça-feira. E foi ministrado uma palavra sobre o Espírito Santo, e saiu um rapaz do culto, meu irmão, um rapaz, eu nunca esqueço desse rapaz, do porte do Juliano assim, trabalhava de segurança, com um portão grandão, irmão, bem forte. E ele falou: quero o Espírito Santo, ora por mim que eu quero receber o Espírito Santo. O pastor Isaías, quero receber o Espírito Santo, quero receber o Espírito Santo.
E aí ele não recebeu o Espírito Santo do culto. Oramos por ele, mas não recebeu o Espírito Santo do culto. Mas ele foi para casa, irmãos, com desejo de receber o Espírito Santo. E aí, no outro dia ele me contou o testemunho. Ele dormiu pedindo o Espírito Santo, acordou pedindo o Espírito Santo. Ele foi trabalhar pedindo o Espírito Santo. E nada de receber o Espírito Santo. E quando ele chegou em casa do trabalho, ele pedindo o Espírito Santo. Aí ele foi tomar banho. E quando ele foi tomar banho, ele foi fazer necessidade. E quando ele estava fazendo necessidade, ele falou: Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. E aí, meu irmão, ele fazendo uma necessidade, irmãos, ele contou no culto. Deus batizou ele com o Espírito Santo, ele sentado, pelado lá na bacia do banheiro. Deus batizou ele com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. De tanto que ele queria receber o Espírito Santo, irmão Fabinho. De tanto que ele queria. Ele queria o Espírito Santo na vida dele, irmão. Deus viu tanta sinceridade, tanto desejo daquele homem, que Deus falou assim: não tem como eu não dar. É um desejo ardente, é muita vontade. Aleluia. Tem que querer. A gente ora hoje, aí não veio, a gente já não quer mais pedir, a gente já não pede mais. Aí alguém vem aqui e fala do Espírito Santo. Ah, lembrei, eu pedi o Espírito Santo aquele dia. Eu vou orar de novo. Aí ora, não vem, não acontece, a gente não pede mais. Não, meu irmão, é constantemente. Segundo passo, a gente recebe o Espírito Santo pela importunação. Você precisa importunar. Vamos ver a palavra do Senhor aí em Lucas mesmo é onde tá, mas no capítulo de número 11. Oi? Lucas 11. Tu és maravilhoso, Jesus, eu te amo muito. Lucas 11. Nós vamos ler aqui o versículo de número, a partir do versículo 9. Está acabando já, irmãos. Lucas 11, versículo 9. Está escrito assim, ó: eu vos digo a vós, pede e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que nos pedirem. Glória a Deus. Aleluia. Persistência. Persistência. Você pediu, não recebeu? Bate. Pediu, bateu, não recebeu? Busca. Mas você não pode desistir. Você tem que buscar, você tem que pedir e você tem que bater. É persistência, meu irmão. Existem 3 ângulos aqui, 3 ângulos: o pedir, o buscar e o bater. E aí você tem que dar continuidade a isso. Você tem que ter propósito diante de Deus. Você pede hoje, você busca amanhã e você bate depois da manhã, até Deus, irmãos, derramar a sua promessa e o dom que Ele tanto quer derramar sobre a sua vida. Verdade, meu Deus. Porque você deseja, o desejo de Deus é maior do que o seu ainda. Deus deseja maior ainda sobre a sua vida. E aí, meu irmão, diz aqui, ó: o pai, se o filho pedir um pão, você tem coragem de dar uma pedra para o seu filho? Se ele pedir um pão para você? E se ele pedir um peixe, você tem coragem de dar uma serpente? E se ele pedir um ovo, você tem coragem de dar um escorpião? Ou seja, irmãos, veja bem, Deus, algumas pessoas têm medo. Eu já vi pessoas dizendo isso, bispo, de ter medo de buscar o Espírito Santo e receber o Espírito imundo. O Pai não vai dar para você o Espírito imundo não, meu irmão. O Pai não vai dar. Tem gente, ai meu Deus, eu tenho medo, vai que outro Espírito me pega aí, Jesus.
Não, meu irmão. O Pai vai te dar o Espírito Santo. Glória a Deus. Você está pedindo o Espírito Santo, não fica com medo não, meu irmão. Não fica com medo, não fica apavorado não. Quando você for batizado com o Espírito Santo, meu irmão, dê lugar para o Espírito Santo, glorifique a Deus, porque o que você recebeu veio do céu. Você está buscando a Ele, você não está buscando lá na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé. Agora, a grande verdade desse texto aqui é o seguinte: se vós que sois maus saber dar boas coisas ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Então veja bem, meu irmão, o Espírito Santo não é para quem é bonzinho. É para quem, irmãos, tem defeito. É para quem falha. É para quem tem erro, como eu e você. Sabe por que eu não sou batizado, pastor? Eu contei uma mentira aquele dia. Eu contou, se arrepende do seu pecado. Aleluia, E busca, Deus. porque, irmãos, nunca você vai ser perfeito e santo o suficiente para receber o Espírito Santo, não. Oh, glória. Mesmo com o Espírito Santo, você vai continuar sendo ser humano. Como a Bíblia falou aqui, não existe super-homem. E o mesmo super-homem ainda tem kryptonita ainda. É, meu irmão. Mesmo super-homem, você pode derrotar ele com a kryptonita. Quer dizer, mesmo se eu for um super-homem aqui, você pode pegar a kryptonita aí. Aí acabou, pastor. Então, você, é pra mim, é pra você. Quem é ruim aqui? Quem é ruim? Eu sou ruim, irmão. Jesus, chegaram pra Jesus e falaram assim, já vou concluir. Chegaram pra Jesus e falaram: Jesus, ô bom mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Bom mestre, eu vou de bom mestre. Aí ele já deu uma, pá, no meio. Por que você está me chamando de bom? Só tem um. Bom é meu Pai que está no céu. Por que ele falou isso? Eu entendo da seguinte maneira: porque nesse corpo humano aqui, meu irmão, não dá não, viu? Não tem jeito não. Jesus estava num corpo de carne e osso, um corpo sujeito a paixão. Por isso, nesse corpo aqui, irmão, não tem um bom não. Não tem um bom, irmão. Passa pensamento que não era para passar, fala o que não era para falar, toma atitude que não era para tomar. Tem um monte de erro, um monte de falha, tem um monte de coisa errada. Aí tem gente que não recebo porque eu não sou santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele vem justamente para te ajudar a te santificar, meu irmão. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele vem te capacitar para você se santificar. Tá bom? Amém, meu irmão? Amém. Peça o Espírito Santo para ele, importuna ele. Importuna de madrugada. Chega de madrugada e diz: eu quero Espírito Santo, quero Espírito Santo, quero Espírito Santo. Irmão, Jesus vai falar assim: não dá não, aquele ali não para, eu vou ter que fazer o que ele está pedindo. Vou dar. Faz que nem o salmista falou assim: A minha vida muito te deseja, a minha carne muito te deseja, em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Ou seja, Senhor, eu estou seco, eu preciso de unção, eu preciso de poder, eu preciso de água. Irmão, o que é mais fundamental no corpo humano para sobreviver? Mais do que a comida. Você consegue ficar vários dias sem comer, mas não consegue ficar sem beber água. Amém? Amém. Você precisa de água. Aleluia. Por isso que no livro de Isaías que diz assim, que ele derramaria água sobre o sedento. Aleluia. Ele vai derramar água sobre aquele que está sedente, que está com sede, que quer, que está importunando, que está buscando, que está pedindo, que está batendo, irmão. Vai! Em nome de Jesus. É que nem, aqui eu até citei uma vez o exemplo do ovo aqui. O ovo, o que você faz quando você quer comer ele? Tem que quebrar. Tem que quebrar o ovo para você, irmão. E como que você quebra o ovo? Batendo. Senão você não quebra o ovo. Quebra, irmãos, todo tipo de impedimento, todo tipo de barreira, todo tipo de obstáculo. Aleluia. Abre o céu sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, porque o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o que? Lhos pedirem. Quem pedir, tem que pedir. Los pedirem. Esse pedido aqui é o buscar, o bater, buscar, pedir e bater. Amém?
Amém. 9:05. Semana que vem eu continuo. Amém? Amém. Eu só comecei duas partes. Ainda tem bastante coisa. A gente vai entrar no estudo profundo a respeito do Espírito Santo. Ore por mim, pela minha casa, pela minha esposa, por mim. Amém, meu irmão? Ore por nós, pelas minhas filhas. E Deus abençoe a igreja e as palmas lavando o Senhor.